Pessoal, para que serve função DAX? Para que ela está ali dentro? E eu consigo construir um relatório sem usar a função DAX? Consegue. Qual que é o problema? As funções DAX, pessoal, elas são simplesmente, elas estão ali dentro para nos ajudar a potencializar as nossas análises. Então tem algumas respostas que você não vai conseguir só com medida implícita. O que é medida implícita? É você clicar, segurar e arrastar aquela coluna para dentro ali do seu visual. Tá? Temos lives aqui no canal também, a gente falou um pouquinho da diferença entre as duas, de medida implícita e explícita também. Então não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Sendo assim, para você entrar aí mais a fundo, para você conseguir dar respostas mais complexas, você precisa sim entender mais sobre funções DAX, beleza? Você precisa dominar. Então, de certa forma, as funções DAX, elas existem, né? De uma forma resumida, elas existem para potencializar as suas análises dentro do Power BI, para você conseguir obter respostas que você não iria obter simplesmente utilizando medida implícita, tá bom? Até medida rápida utiliza as funções DAX ali por trás, né? Então, por mais que elas não sejam tão eficientes assim, o ideal é que você realmente aprenda a programar utilizando as queridíssimas funções DAX mesmo, tá? Hoje, se eu não me engano, aqui dentro do Power BI a gente deve ter, acho que são 200, 300, não me lembro mais quantas funções DAX existem, tá? Preciso dar uma pesquisadinha nisso daí. Mas olha só, para que serve então? A função DAX serve para potencializar cada vez mais as suas análises, beleza? Não se esqueça disso. Agora deixa eu ficar pequenininho de novo aqui para a gente continuar a nossa explicação. Onde que a gente vai utilizar essas funções DAX aqui dentro do Power BI, né? Deixei até o modelinho aqui pronto para a gente brincar depois. E aonde que a gente vai utilizar as funções DAX aqui dentro, pessoal? A gente pode utilizar essas funções DAX em dois locais diferentes, tá? Quais são eles? Podemos utilizá-las dentro de colunas ou tabelas calculadas e podemos utilizar também dentro de medidas, tá? A gente já viu também a diferença entre uma e outra aqui no canal. Você que acompanha as lives já há algum tempo aí, a gente consegue então, a gente já fez, né, um entendimento sobre a diferença delas, tá? Mas basicamente o que é uma coluna calculada, pessoal? Uma coluna calculada nada mais é do que a opção de você inserir uma nova coluna utilizando funções DAX. E medidas, né? O que são medidas? Medidas é a maravilha, né? Por quê? De uma forma bem resumida e direta ao ponto, medidas nada mais são do que espaços na memória do Power BI que você vai utilizar para armazenar esses cálculos, tá? A grande vantagem de se utilizar medidas é que elas são muito mais eficientes computacionalmente falando em comparação às colunas calculadas. E por quê? Quando você cria uma coluna calculada dentro do Power BI, toda vez que você sofrer uma atualização ali dentro, né, dentro daquele modelo de dados, ela vai ser recalculada. Toda vez ela é recalculada, então deixando o seu modelo cada vez mais lento. Enquanto as medidas, elas só serão calculadas no momento que você as utiliza dentro de algum visual. Então ela é muito mais eficiente computacionalmente falando, ok? Legal. Então a gente tem aqui essa pequena diferençazinha aí de quanto que a gente utiliza essas duas, tá? As colunas calculadas, a gente vai ver isso na prática depois, mas basicamente a gente consegue inserir uma coluna calculada, ó. Sei lá, eu vim aqui na minha tabela de vendas, né, minha tabela fato. Então a gente consegue ter aqui, ó, nossa tabela de vendas, tá aqui bonitinho, tá bem no limite aqui, né? Mas eu poderia colocar aqui uma outra coluninha assim, ó, no final, né, depois de net price aqui, e essa coluninha seria então basicamente uma coluna calculada, tá? Uma tabela calculada, por exemplo, a gente consegue inserir utilizando a função filter, por exemplo. Ela vai inserir uma tabela física pra gente, né? Lembrando que tabela física é aquela que a gente consegue enxergar, tá? É impossível tocar mesmo, né? Mas a gente chama então de tabela física aquela que a gente consegue enxergar. E essas tabelas, então, estando ali dentro, elas simplesmente farão parte do nosso modelo também, tá? E a gente chama elas então de tabelas calculadas. Já as medidas, a gente consegue utilizar aqui dentro, ó, diretamente dentro do nosso relatório, dentro de qualquer uma dessas tabelas que a gente já tem aqui, que já veio de dentro do nosso modelo, ou simplesmente então utilizando de uma nova tabela, né, que a gente costuma criar. A gente cria praticamente todas as lives que a gente faz sobre Power BI, que a gente cria uma tabela de medidas então, belezura? Beleza, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então a gente já entendeu onde que a gente utiliza. E agora, será que é igual do Excel mesmo? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Eu falo muito isso aqui no canal, você já deve ter visto muita gente falando também, que as funções DAX, elas são muito semelhantes às funções do Excel, tá? Elas são muito semelhantes mesmo às funções do Excel. Vamos ver aqui agora se realmente tem alguma semelhança. Vamos ver se existe isso. A gente tem aqui, né, vários tipos de funções DAX. Essa daqui é a documentação da Microsoft, tá? Ó, Documentation. O que seria isso daqui? Isso aqui é onde tem tudo sobre função DAX.
Henrique, tem um lugar mais completo? Não tem. É aqui o lugar mais completo que tem, tá? Então, por exemplo, se a gente vier aqui nas nossas funções de agregação, vamos procurar a função soma aqui, ó. Tá vendo aqui? Função soma. Vou clicar aqui dentro, para ele direcionar a gente. Olha só que interessante. A gente tem aqui a sintaxe, então, da função soma, que é simplesmente uma coluna. Agora, vamos procurar a função soma no Excel. Olha só. Função soma Excel. Aqui, ó, função soma do Excel, também dentro da documentação do Microsoft, tá? Ó. Olha só, que interessante. Eu quero a sintaxe. Cadê a sintaxe? Sintaxe, tá aqui. Olha aí. Ele dá pra gente, então, pessoal, a opção de números, né? Na essência, pessoal, o que muda? Como lá dentro do Excel eu tenho células, a função soma do Excel permite que eu some células. Normal. Uma célula, 2 células, 10 células, 1000 células, quantas eu quiser. Uma coluna inteira, posso somar. Só que dentro do Power BI, como eu não tenho células, o argumento da nossa função soma é coluna. Ou seja, eu tenho que passar o nome da coluna que a função soma irá somar para mim. Então essa é a única diferença. Mas qual que é a vantagem, pessoal? Além do inglês aqui, né? Qual que é a semelhança, né? A única diferença aqui é o inglês. Por quê? Se a gente olhar, ela abre e fecha parênteses. Ó, abre e fecha parênteses. E tem argumentos para o meio. Então, diferentemente de outros códigos de programação que a gente vai ter por aí, né? De outras linguagens, Python, PHP, CSS, JavaScript, sei lá, qualquer outra coisa, as funções DAX, elas se assemelham muito sim com as funções do Excel. Por isso que se você já tiver uma certa experiência em Excel, se você já trabalha um pouquinho com as funções do Excel, você está pronto para começar a trabalhar com Power BI. Mas Henrique, eu não domino Excel, não sei nada, eu preciso aprender Excel primeiro para depois aprender Power BI? É claro que não. É claro que não. Você já pode ir direto para o Power BI sem problema nenhum, tá? É lógico, para quem já tem essa facilidade no Excel vai ser muito mais fácil, mas não necessariamente você precisa passar pelo Excel antes, tá? São ferramentas diferentes, beleza? Então guarda isso daí que é bem interessante, tá? Então sim, pessoal, aqui ó, é igual ao Excel mesmo? Igual não, né? Porque a gente tem algumas diferençazinhas, mas elas são muito semelhantes, tá? São muito semelhantes sim, beleza? Agora, pessoal, onde que a gente pode consultar isso daqui, tá? É nesse link aqui que a gente vai voltar lá dentro, tá? Eu já deixei aqui dentro, esse link aqui vai estar lá dentro do nosso canal do Telegram também, para você acessar. Então, sempre que eu preciso aprender uma função nova, eu venho dentro dessa documentação da Microsoft. A gente achou a função soma aqui, né? Mas vamos supor que eu quero achar outra função. Vamos lá. Deixa eu ver uma função que eu não conheço aqui. Função financeira, vamos lá. Sei lá, Cope Days. Essa função eu não conheço. Aí, mas você não sabe todas as funções? Claro que não. Se alguém souber, tá mentindo para você, tá? Então, o que essa função Cope Days faz? Ela retorna o número de dias no período de cupom que contém a data de liquidação. Não entendi muita coisa, né? Então, como que eu faria para entender melhor isso daqui? Buscaria entender o que é um período de cupom, data de liquidação, buscaria entender também. E principalmente, pessoal, faria o estudo de argumentos, tá? Esse é o segredo. Se você entender o que cada argumento dentro de uma função faz, você consequentemente vai entender o que aquela função faz. Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro argumento como sendo settlement, né? Se eu entendi certo aqui. O que settlement é? É a data de liquidação do título. É isso mesmo, ó, a data de liquidação do título. A data de liquidação do título será a data posterior à data de emissão, quando o título for negociado com o comprador. Então é financeiro mesmo, né? Vamos pegar uma outra aqui. Vamos lá, lógicas. Eu gosto mais das funções lógicas. Vamos pegar aqui a switch, né? A switch eu conheço. Vamos pegar a switch aqui que eu acho ela bem legal, tá? O que a função switch faz, pessoal? Ela é como se fosse um se aninhado, tá? Olha só. Ela avalia uma expressão em relação a uma lista de valores e retorna uma das várias expressões de resultado possíveis, tá? Então isso daqui, pessoal, é uma possibilidade de substituição da gente acumular os ifs, fazer o se aninhado, né? O if aninhado aqui dentro do Power BI. Então a gente consegue fazer isso daqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 argumentos, né? Expressão, valor e resultado. Vamos entender? Vamos lá para a expressão. O que é a expressão?
Qualquer expressão DAX. O que é qualquer expressão DAX, pessoal? Isso aqui pode ser 3 coisas, tá? Ela pode ser uma medida, você pode colocar uma medida aqui dentro. Ela pode ser uma outra função DAX, tá? Então eu posso colocar uma sum, uma average ali dentro, que seja. E ela pode ser uma operação matemática, tá? Então se você simplesmente multiplicar uma coluna pela outra, por exemplo, dividir uma coluna pela outra, não importa, tá? Ela pode ser essas 3 coisas. Sempre que você vê esse argumento expressão, ele pode ser essas 3 coisas, tá? Uma medida, uma outra função DAX ou também uma operação matemática, beleza? Então já aprendemos o que é uma expressão, tá? Depois, velo, o que é esse valor? Um valor constante a ser correspondido com os resultados da expressão. Por mais que eu estou recomendando você ler isso daqui, a Microsoft não ajuda muito, né? Ela complica um pouquinho nos termos aqui dentro. Então, olha só, um valor correspondente, beleza, então, valor fixo. Resultado, seria ali o valor se verdadeiro ou o valor se falso, né? Que a gente tem aqui dentro. Então, olha, qualquer expressão escalar a ser avaliada, os resultados da expressão correspondente ao valor correspondente. É bem confuso mesmo, tá? Mas essa é a melhor forma. Por mais que seja confuso, quando eu preciso aprender uma nova função, eu simplesmente venho aqui dentro e faço o estudo de cada um desses argumentos. Por mais que seja confuso aqui, eu busco entender e decifrar o que cada argumento faz aqui dentro, para que eu consiga então entender a função como um todo. Eu gosto inclusive de utilizar uma metáfora muito interessante com os alunos, que é o seguinte: não sei se você já fez um bolo na sua vida, né? Não é aquele bolo de pacotinho não, mas até o bolo de pacotinho serve, né? Na nossa explicação aqui, que é o seguinte: quando você está fazendo um bolo, você precisa ali de vários ingredientes. Você precisa do ovo, você precisa da manteiga, você precisa do leite, você precisa da farinha. E aqueles ingredientes por si só, todos separados, eles não são muita coisa, né? São só argumentos, são só ingredientes. Mas quando você une todos esses argumentos, todos esses ingredientes numa única coisa, eles formam um produto final, que é um bolo delicioso aí se você acertar a receita, né? No nosso caso, se a gente unir todos esses argumentos numa única função, a gente vai ter um resultado final, que daí vai ser um erro, né? Ou então o resultado esperado que a gente quer da nossa expressão, ok? Então, pessoal, esse site aqui, que é a documentação da Microsoft, eu recomendo demais que vocês olhem, tá? Por quê? Primeiro porque ele vai te falar para que serve aquela função. Então você pode inclusive filtrar pelos títulos aqui dentro, né? Você pode fazer outras buscas aqui dentro desse site também.